Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso caminho cronológico, a Bíblia em ordem. Eu sou o Paulo Santos e aqui nós não apenas lemos as Escrituras, nós percorremos a história de Deus com a humanidade na sequência em que os fatos aconteceram. Nosso objetivo é tirar as peças do quebra-cabeça e enxergar o plano perfeito do Criador do início ao fim. Então, prepara sua Bíblia, prepara sua mente e seu coração, porque a nossa jornada de hoje começa agora. E que momento importante! Nós concluímos as leis de Levítico e agora o povo de Israel está pronto para se organizar e marchar. Bem-vindo ao livro de Números. Embora o nome pareça um pouco técnico, o título em hebraico é Bamidbar, que significa no deserto. Este livro conta a jornada de um povo que precisa aprender a ser um exército e uma nação organizada sob o comando de Deus. Então, vamos juntos? Números capítulo 1. A primeira contagem do povo. No segundo ano depois da saída dos israelitas do Egito, no dia 1º do segundo mês, o Senhor Deus falou com Moisés no deserto do Sinai, na tenda sagrada. Ele disse: Você e Arão devem fazer a contagem do povo de Israel por grupo de famílias e por famílias. Façam a lista de todos os homens de 20 anos para cima, isto é, todos que já têm idade para serviço militar. Vocês chamarão um chefe de grupo de família de cada tribo para ajudá-los. São estes os nomes dos homens que vão ajudar vocês. Tribo de um lado, chefe de grupo de famílias do outro. Tribo, Ruben, chefe de grupo de famílias. Elissur, filhos de Sedur. Tribo, Simeão, chefe de grupo de famílias. Selumiel, filho de Zurizadai. Tribo, Judá, chefe de grupo de famílias. Nazon, filho de Abinadab. Tribo, Issacar, chefe de grupo de famílias. Netanel, filho de Zuar. Tribo, Zebulon, chefe de grupo de famílias. Eliabe, filho de Elon. Tribo, Efraim, chefe de grupo de famílias. Elisama, filho de Amiúde. Tribo, Manassés, chefe de grupo de famílias. Gamaliel, filho de Pedazur. Tribo, Benjamim, chefe de grupo de famílias. Abidã, filho de Gedenone. Tribo, Dan, chefe de grupo de famílias. Aiezer, filho de Amizadai. Tribo, Asser, chefe de grupo de família. Pagiel, filho de Ocrã. Tribo, Gade, chefe de grupo de família. Eliasaf, filho de Deuel. Tribo, Naphtali, chefe de grupo de família. Aira, filho de Enã. Esses foram os chefes de tribos escolhidos no meio do povo de Israel para representar os seus grupos de família. Então, no dia 1º do segundo mês, Moisés e Arão, junto com esses 12 homens, reuniram todo o povo e fizeram a contagem por grupos de famílias e por famílias, registrando nome por nome os homens de 20 anos para cima. Assim, a contagem no deserto do Sinai foi feita como o Senhor havia ordenado a Moisés. Os homens de 20 anos para cima, que tinham idade para o serviço militar, foram registrados pelo seu nome, cada um no seu grupo de famílias e na sua família. Começaram pela tribo de Ruben, o filho mais velho de Jacó. A soma total das tribos foi a seguinte: da tribo de Ruben, 46.500 homens. Da tribo de Simeão, 59.300 homens. Da tribo de Gade, 45.650. Da tribo de Judá, 74.600. Da tribo de Issacar, 54.400. Da tribo de Zebulon, 57.400. Da tribo de Efraim, 40.500. Da tribo de Manassés, 32.200. Da tribo de Benjamim, 35.400. Da tribo de Dan, 62.700. Da tribo de Asser, 41.500. Da tribo de Naphtali, 53.400. A soma total de todos os homens de 20 anos para cima que tinham idade para serviço militar foi de 603.550. Os levitas. Mas os levitas não foram registrados com as outras tribos, pois o Senhor tinha dito a Moisés o seguinte: quando você fizer a contagem dos homens com idade para o serviço militar, deixe de fora os homens da tribo de Levi.
mas põe os levitas para cuidarem da tenda sagrada e de todos seus móveis e objetos. Eles carregarão a tenda e todo o seu equipamento, farão ali o serviço religioso e acamparão ao redor dela. Quando a tenda tiver de ser transportada, os levitas a desarmarão e, quando for preciso acampar de novo, eles as armarão outra vez. Quem não for levita e chegar perto da tenda deverá ser morto. Os outros israelitas ficarão cada um no seu próprio acampamento, perto da sua própria bandeira, de acordo com seu grupo. Mas os levitas acamparão ao redor da tenda para guardá-la, a fim de que ninguém chegue perto. E assim eu não fique irado com o povo de Israel. E o povo fez tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Números capítulo 2. A ordem das tribos no acampamento. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão o seguinte: quando os israelitas armarem o acampamento, cada um ficará perto da bandeira do seu grupo e do estandarte do seu grupo de famílias. Eles acamparão em volta da tenda sagrada e de frente para ela. Do lado leste acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Judá. O exército de Judá tem 74.600 homens, e o chefe é Nazon, filho de Abinadab. Ao lado deles acampará o exército da tribo de Issacar. Esse exército tem 54.400 homens, e o chefe é Netanel, filho de Zuar. Acampará com eles também o exército da tribo de Zebulon. Esse exército tem 57.400 homens, e o chefe é Eliabe, filho de Elon. O grupo de Judá, num total de 186.400 homens, marchará primeiro. Do lado sul, acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Ruben. O exército de Ruben tem 46.500 homens, e o seu chefe é Elissur, filho de Sedeur. Ao lado deles acampará o exército da tribo de Simeão. Esse exército tem 59.300 homens, e o chefe é Selumiel, filho de Zurizadai. Acampará com eles também o exército da tribo de Gade. Esse exército tem 45.650 homens, e o chefe é Elisaf, filho de Deuel. O grupo de Ruben, num total de 151.450 homens, marchará em segundo lugar. Entre os primeiros dois grupos e os dois últimos marcharão os levitas, levando a tenda. Os grupos marcharão na mesma ordem em que acamparem, cada um no seu lugar, seguindo a sua bandeira. Do lado oeste acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Efraim. O exército de Efraim tem 40.500 homens, e o chefe é Elisama, filho de Amiúde. Ao lado deles acampará o exército da tribo de Manassés. Esse exército tem 32.200 homens, e o chefe é Gamaliel, filho de Pedazur. Acampará com eles também o exército da tribo de Benjamim. Esse exército tem 35.400 homens, e o chefe é Abidã, filho de Gedeone. O grupo de Efraim, num total de 108.100 homens, marchará em terceiro lugar. Do lado norte, acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Dan. O exército de Dan tem 62.700 homens, e o chefe é Aizer, filho de Amizadai. Ao lado deles, acampará o exército da tribo de Asser. Esse exército tem 41.500 homens, e o chefe é Pagiel, filho de Ocrã. Acampará com eles também o exército da tribo de Naphtali. Esse exército tem 53.400 homens, e o chefe é Aira, filho de Enã. O grupo de Dan, num total de 157.600 homens, marchará por último. O número total dos homens de Israel registrados no exército, grupo por grupo, foi de 603.550. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, os levitas não foram contados com outros israelitas. Assim, o povo de Israel fez tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Eles acamparam cada grupo debaixo da sua própria bandeira, e cada israelita começou a marchar com o seu grupo de famílias. Glória a Deus! Começamos hoje, né, irmãos, o livro de Números. E hoje a gente vê que o tabernáculo está pronto. As leis foram dadas e agora é hora de organizar o povo para a jornada. E o nosso Deus não é um Deus de confusão, mas um Deus de ordem. E os capítulos 1 e 2 nos mostraram como Ele cuida de cada detalhe e de cada pessoa. O que nós lemos hoje em Números 1? O censo. Deus ordena a Moisés que contassem todos os homens de 20 anos para cima que podem ir à guerra. O total de 603.550 homens.
Isso nos mostra que Deus conhece seu povo pelo nome e sabe exatamente com quem pode contar. Nós vimos que a tribo de Levi, eles não entraram na contagem militar. O exército de Levi é espiritual. Eles são responsáveis pelo tabernáculo. E em Números 2, nós vimos a ordem do acampamento. Eu vou deixar a imagem da ordem do acampamento para você ter um pouco de noção como foi tudo bem ordenado, tudo bem feito para a glória do Senhor. Nós vimos que a ordem do acampamento, Deus define onde cada tribo deve ficar. O tabernáculo fica exatamente no centro e as tribos se organizam ao redor, em grupos de 3, nos 4 pontos cardeais. Nós vamos ler mais à frente que alguns dos inimigos de Israel verão o povo de Israel ali acampado e vai ver como o povo de Israel é ordeiro. São todos alinhados para a glória do Senhor. E eu quero deixar uma reflexão. No deserto, a sobrevivência dependia da organização e da presença de Deus. Isso é muito forte. E com o tabernáculo no centro, Deus estava ensinando que Ele deve ser o centro de tudo em o que fazemos. Quando Deus ocupa o centro, meu irmão, cada pessoa encontra o seu lugar e o seu propósito no exército dele. E aí vem aquela pergunta de reflexão final. Deus organizou o acampamento com ele no centro. E se olharmos para a sua vida hoje, quem ou o que está ocupando o centro de tudo? Que nós venhamos refletir sobre isso, porque o nosso Deus, Ele é o centro. Oramos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por mais este livro. Tu és um Deus de ordem e propósito. Assim como contaste cada homem em Israel, sabemos que o Senhor nos conhece pelo nome. Ajuda-nos, Senhor, a colocar a Tua presença no centro das nossas decisões e a encontrar o nosso lugar no Teu plano. Que a nossa caminhada no deserto seja guiada pela Tua organização. Eu oro e te agradeço por tudo, Senhor. Em o nome de Jesus. Aleluia. Oh, meus irmãos, muito obrigado por caminhar comigo hoje no caminho cronológico. Se esse episódio falou seu coração, não esqueça de compartilhá-lo com um amigo que também precisa ouvir a voz de Deus. E eu te espero no nosso próximo episódio, onde continuaremos desvendando a história da salvação, um passo de cada vez. Fique na paz do Senhor e até a próxima.